Olá, companheiros e amigos da Casa Vinha de Luz, que Jesus nos abençoe, o nosso carinho, o nosso abraço fraterno para todos, agora com as ferramentas, da tecnologia, nos ajudando a ter esse encontro através das lives e que nós possamos ter esse encontro marcado com Jesus através das reflexões que nós vamos trazer para vocês hoje, que nós fomos convidados para falar do capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, que é o tema que nós vamos tratar é da porta estreita. E nós vamos fazer uma prece inicial, mas vamos antes ler uma página que está no livro Vinha de Luz, que é a nossa casa, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Tá bom, meus amigos? Que Jesus nos abençoe mais uma vez, então vamos lá. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem falou foi Jesus, quem anotou foi Lucas no capítulo 13, versículo 24. E Emmanuel nos ajuda a ter o entendimento dessa passagem. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento, a que levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo a transformação da morte. As transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a fim de aprender a paciência e a fé, com que transporte de júbilo se devotaria então à felicidade dos outros. Então, com essa página de Emmanuel, nós vamos pedir a Jesus, os amigos espirituais, que nos ajudem na reflexão, fazendo a nossa prece inicial. Obrigado, Senhor, por abraçarmos a doutrina tão consoladora e esclarecedora que nos enviaste através do Consolador prometido. Que nós possamos agora lembrar, Senhor, dos nossos compromissos contigo, lembrar, Senhor, do nosso empenho ao voltarmos no corpo, com os nossos deveres a serem cumpridos. Obrigado, Senhor, por estar nos lembrando que somos espíritos imortais. Obrigado, Senhor, por nos lembrar a responsabilidade e o compromisso que temos com a verdade. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome dos espíritos amigos que nos assistem, mas principalmente em nome de Deus, que possamos iniciar as nossas reflexões, Senhor, que nos favorecerão a ter o entendimento dessa doutrina querida que abraçamos com tanto amor. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, companheiros, mais uma vez, fazendo as nossas saudações depois da prece, em agradecimento ao convite que o Daniel nos fez, em convite que a Casa Vinha de Luz nos fez, e que nós possamos ter um aproveitamento real dessa passagem, e que agora, bafejada, iluminada pela doutrina espírita, nós possamos entender que porta é essa, Porque a gente sente tanta dificuldade de passar por uma porta
que é estreita, mas que foi construída na medida exata por Jesus para que todos nós, espíritos, possamos passar. Nem um centímetro a mais, nem um centímetro a menos, na medida certa, para que nós, espíritos, possamos passar pela porta. Esse grau de dificuldade não é uma porta estreitinha, 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 que não vai passar. É uma porta estreita, mas condições de todos nós, espíritos encarnados, podemos passar por ela. Tá bom? Então, como nós não podemos falar do nosso pensamento, do nosso acho, daquilo que eu entendo como verdade, toda vez que nós vamos conversar sobre a doutrina espírita, nós trazemos uma bibliografia para mostrar, para mim principalmente que estou estudando, e para todos nós, que existem espíritos iluminados, espíritos que já passaram por essa experiência que nós estamos passando, sentiu a mesma dificuldade de passar pela porta e passaram. E agora eles voltam pela misericórdia divina para nos indicar o caminho. O que é a mediunidade, se não isso? Interligado com os amigos espirituais para eles nos instruírem, para eles nos indicarem como verdadeiras setas iluminando o nosso caminho. Não vamos nem mais para lá, nem mais para cá. Vamos agora, né, ser iluminados pela doutrina que nós abraçamos. Então, vamos pedir primeiro socorro a Cai Baixuta, no livro, né, Parábolas e Ensino de Jesus. Então está lá, as duas estradas e as duas portas. Cai Baixuta vai nos ajudar. Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, que Mateus também fez a anotação. E Mateus anotou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada é a estrada que conduz à vida. E poucos são os que acertam com ela. Começamos? Vamos lá. Duas são as estradas que se apresentam aos homens: a da evolução e a da degradação. Também são duas as portas que se abrem à pobre criatura humana: a porta da vida e a porta da morte. Aqueles que caminham pela estrada da evolução hão de forçosamente passar pela porta estreita que conduz à vida espiritual. Essa porta, porque você vai passar, que nós vamos passar, vai nos conduzir à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Por isso que vamos deixando as bagagens, porque sempre não vamos levar. Então, o que nós podemos agora desvencilhar, né? Ou pelo menos educar para que essa bagagem não fique excessiva? Os que descem o declive da degradação hão de atravessar a porta larga para viverem na morte. Que morte é esse que ele fala? A morte da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós vamos nos degradar, nós vamos viver na ilusão, vamos tentar atender a nossa materialidade, como nós não somos matéria, somos espírito. E para atender a materialidade é uma verdadeira degradação. Nós vamos nos alinhar, nós vamos nos comportar com o mundo ilusório, que nos dá uma felicidade passageira, né? Mas, no entanto, nos cobram muito, porque vamos agora estar no corpo morto para a verdadeira espiritual, enquanto estivermos nas ilusões do mundo, atendendo a materialidade. A vida na vida e a vida na morte. A vida na verdadeira vida e a vida na morte. Na vida da terra, a morte. Na vida do espaço, a vida venceu a morte. O que quer dizer? Venceu aquilo que nos mortificava, aquilo que nos amarrava, aquilo que nos chumbava a nossa materialidade. Isso é que é a verdadeira morte. Morte no sentido de falta de entendimento da verdadeira vida. Olha a doutrina que nós abraçamos, que alarga os nossos horizontes e faz com que nós venhamos a enxergar a realidade. Não tem mais mentira, não tem mais engodo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Livre de quê? Da morte. Livre da ilusão, livre da mentira, livre do engodo, livre do que o mundo nos apresenta como felicidade. E, na verdade, estamos mais uma vez sendo enganados. E lembra, na página de Emmanuel, quando nós fizemos nossa programação reencarnatória, nós falamos, eu vou para o sacrifício. Eu aceito isso, aceito encarnar dessa forma, aceito encarnar pobre, aceito encarnar na dificuldade. Quando chegamos aqui, aí o mundo apresenta a porta larga.
E as nossas promessas que nós fizemos? E o compromisso que assumimos com a nossa consciência? Como é que faz? Agora a doutrina espírita vem nos lembrar esse compromisso que nós temos com a nossa consciência e o nosso empenho que nós tivemos com a espiritualidade antes de encarnar. Correto? Vamos continuar. Aí Caio Baixuta continua nos elucidando. A estrada da evolução é apertada. Poucos são os que acertam com ela, mas o grande é o número do que não querem acertar. Poucos são os que acertam, mas também tem grande número que já tem o entendimento disso, já conhece a vida espiritual, já tem o entendimento das ilusões do mundo, mas não querem. Preferem ficar aqui, preferem estar alegrando-os com as coisas ilusórias do mundo, não querem fazer esforço, não querem cumprir deveres, não querem fazer nenhum tipo de sacrifício. E nada se consegue sem esforço, sem determinação, sem abnegação, sem sacrifício. Pois ouviram dizer que ela é apertada. Mas que medida é essa que nós estamos usando para a porta apertada? E Jesus é essa grande porta. Jesus é a porta, hein? Lembra? Jesus é a porta, Kardec é a chave. Jesus é a porta, Kardec é a chave. E se nós temos a porta e agora temos a chave na nossa mão, qual o motivo de tanta resistência para não querer passar pela porta? Se a verdadeira porta da felicidade, quantos de nós, agora que estamos numa idade já mais experiente, já passamos por tantas ilusões do mundo, e quanto o mundo nos iludiu, quanto nós nos decepcionamos? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse reencarnar de novo. Ah, perdemos a oportunidade. E não podemos perder essa agora. Porque, de repente, é uma oportunidade que nós temos todo o material na mão e muito mais ser pedido àquele que foi dado. Né? Se nós sabemos, temos que nos esforçar para conseguir passar por essa porta. A estrada da degradação é larga. Muitos são os que por ela passam e dela não querem sair, porque ser espaçosa, facilidade demais, a facultar-lhes uma série de consideráveis diversões. Olha só, nós encarnamos no planeta Terra, não foi para nos divertir. Aqui não é um balneário, aqui é um lugar de compromisso com o trabalho, aqui é um lugar de dever. Nós estamos aqui para trabalhar e reparar nossos equívocos. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui para nos divertir. Nós, espíritos, temos compromisso com a verdade. Que diversão! Que direito eu tenho de me divertir se eu não cumpro meus deveres? Não é isso? A estrada do progresso vê-se com os olhos da alma. E a alma deseja ardentemente para a aquisição de seus destinos felizes. É a alma que deseja ardentemente a aquisição de seus destinos felizes. Nós desejamos. A degradação proporciona no presente os gozos efêmeros do mundo. E o homem material, por ela caminha preso a essas delícias perecíveis. Mais claro do que isso, é impossível. A estrada do progresso, por ser apertada, exige de nós conhecimento, reclama bastante atenção para não cair novamente no engodo do mundo, critério de comportamento, raciocínio para que não se decline para a direita ou para a esquerda. Olha só. A porta agora, Jesus é a porta, tem a medida certa. E Kardec é a chave. Nós não temos mais como, é mais ou menos assim, é mais ou menos para a direita, é mais ou menos para a esquerda. Não. Não tem essa mais ou menos. Sim, sim, não, não. Conhecereis a verdade vos fará livre. Enquanto o mundo não estiver nos iludindo, enquanto a gente está querendo dar um jeitinho, agradar a Deus e ao mesmo tempo a Mamon, nós não podemos, né? Temos que sair do muro. E agora a felicidade que essa determinação de sair do muro nos proporciona é que nos faz abnegado com o objetivo de construir essa felicidade na vida futura. A estrada da degradação é guarnecida de todos os atrativos, festejada com todas as músicas. Nela, os 5 sentidos humanos se fascinam. Né? Estamos deixando o sentido material nos fascinarem. Quando nós temos a nossa mediunidade, que pode ser usada, né? Que é um dos nossos sentidos que nós trouxemos conosco e usamos a mediunidade para poder ter esse entendimento. Né? Vou repetir. A estrada da degradação é guarnecida de todos os atrativos,
festejada com todas as músicas, nela os 5 sentidos humanos se fascinam, embriagam-se pelas sensações exteriores, aniquilando o espírito que fala a consciência. Vai repetir novamente, Maxwell? Vai deixar o mundo te abraçar de novo quando você tem a doutrina espírita que te auxilia? Que mundo é esse que pode trazer felicidade para você se agora você me conhece? Sabe que essa porta é a porta da felicidade. Vai chegar na parte espiritual mais uma vez, iludido? Eu escuto isso toda hora. Quando o mundo começa a me convidar, a minha consciência me chama. Consciência, adormecendo a alma que deixa de agitar a razão. Adormecendo a alma que deixa de agitar a razão. A razão, o raciocínio, a inteligência, não posso mais. Agora eu sei, e agora eu sei porque o saber não está só na inteligência. O saber está na razão, aliado com o coração. Para subir-se pela estrada da evolução e entrar-se pela porta do progresso, é preciso prudência, fortaleza, temperança, ter têmpera, a espada com têmpera, né? A coraça com têmpera, o capacete com têmpera, retidão na fé, esperança e caridade. Retidão. Não vou mais caminhar para lá e para cá. Agora é Jesus. Fé, certeza absoluta que esse é o caminho e essa é a verdade. Esperança. Enquanto eu estiver no corpo, sofrendo as tentações do mundo, eu tenho a esperança de um mundo melhor. Eu tenho a esperança de uma felicidade real. Eu tenho a esperança de ser feliz com os amados que estão me aguardando na parte espiritual. E caridade, amor ao próximo, ajudar desde aquilo que nós podemos fazer de bom, não só com coisas materiais, mas com atenção, com indulgência, né? Com benevolência e com perdão. Por isso, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos são que acertam com ela, porque não queremos. Agora não é porque a gente não sabe, não é porque a gente não quer mesmo. A internet está aí, todas as ferramentas estão aí, as lives estão invadindo os nossos lares, nós temos informação de como nos comportar nesse caminho. Não queremos, mas não podemos chegar na parte final dessa vez, Senhor, eu não sabia. Dessa vez não tem mais desculpa. Dessa vez nós estamos sabendo. Não é isso? A estrada da degradação é a porta da soberba. Aos sentimentos, né, que nós carregamos, são as bagagens que nós carregamos que nos impede de passar pela porta. Lembra? Quando você vai passar pela alfândega, quando você vai viajar, pegar um avião, tem um número de bagagem certa para tu carregar. Se tu carregar uma bagagem excessiva, tu não vai entrar no avião. E assim a porta estreita. Se você passar cheio de egoísmo, cheio de soberba, cheio de avareza, cheia de luxúria, cheia de ira, cheia de ódio, de gula, de preguiça, da inveja, isso são bagagens. Não vai passar, porque o sensor vai apitar. Ó. Não tem como passar. Então são as bagagens que o mundo nos ensina a viver. O mundo nos ensina a ser soberbo, o mundo nos ensina a ser avaro, o mundo nos ensina a estar na luxúria, o mundo nos ensina a ter ódio, ter ira, o mundo nos ensina a ser guloso, ter gula e preguiça, da inveja de que o mundo está cheio. Cansamos. Eis porque larga é a porta espaçosa a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram. Entrai pela porta estreita, porque é a que dá entrada à vida eterna. Correto? Então, para fechar o nosso diálogo, porque o tempo está avançando, nós fomos lá em Vinícius, que é um livro que está sempre nos ajudando, Vinícius, né, que é o nosso querido Pedro de Camargo, está sempre nos ensinando, e esse livro é um livro de cabeceira, se vocês puderem adquirir, ele toca os nossos corações. Vinícius mexe com os nossos sentimentos. Para, através do sentimento, nós darmos esse passo adiante para passar por essa porta. Então, ele tem um título lá, no livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, o título da lição é A Porta Estreita. E ele fala assim, são poucos os que se salvam. Retrucou-lhe o mestre, porfiai por entrar pela porta estreita. Ele repete, porque larga é a porta, espaçosa é o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. Estreita a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos que entram por ele. Não é? Evangelho segundo o Espiritismo, está lá anotado por Vinícius. O caminho da salvação, por conseguinte, é o caminho do dever. Olha só o que ele fala. Ele aponta que o dever é o caminho da nossa salvação. Que dever é esse? Dever é como os compromissos que nós assumimos antes de encarnar. Vamos encarnar com a família X, vamos encarnar com os espíritos tal, vamos encarnar na pobreza, vamos encarnar na dificuldade. A gente pede tudo. Tem uns que pedem até para vir na cadeira de roda. Tem uns que pedem para vir doente mental. Tem uns que pedem coisas assim absurdas para poder cumprir dever. E os espíritos falam, não precisa disso tudo. Mas o que você precisa, então? Cumprir o dever de amar. Chega lá, não precisa estar na cadeira de roda. Não precisa estar em nenhum sacrifício a mais. O que nós vamos pedir para você? Qual o dever? O dever de amar. Você não pode viver sem amor. É o dever de amar e de ser amado. Esse é o nosso dever. Porque quando nós amamos o próximo, nós não queremos para ele aquilo que nós não queremos para nós. Vamos continuar que o tempo está avançando. Quando não cumpre a medida dos seus conhecimentos e de acordo com as instruções de sua consciência. Sempre nos cobrando, sempre nos lembrando. Desculpa. Não está trilhando a senda apertada. Está perdido. Perambula em vão, sem encontrar o senso da vida. O dever é, por sua natureza, complexo e gradativo. A proporção que vamos adquirindo uma soma de deveres e compromissos. A quem muito é dado, aquilo que nós falamos, muito será exigido. A elevação intelectual e moral traz grandes vantagens e benefícios, mas acarreta maior soma de deveres. Nós, espíritas, temos muito mais deveres porque sabemos mais. Temos conhecimento da porta larga, da porta estreita. Daí a luta constante travada entre o espírito e a carne. Essa luta. Nós, espíritos, querendo dominar os impulsos da carne e a carne não deixando a gente dominar. O espírito compreende, o que nós espíritos compreendemos? Que é mistério vencer as escabrosidades do carreiro estreito e pedregoso, que conduz à vida. Mas a carne propende para a estrada larga e cômoda, que nenhuma dificuldade ou restrição oferece. É fácil. Enquanto a carne tem ganho de causa, o espírito permanece escravizado no mundo às paixões e aos vícios. Somos escravos da materialidade, somos escravos das paixões e dos vícios que trazemos de encarnação passada. E a oportunidade agora de passar pela porta estreita. A proporção, porém, que ela vai adquirindo supremacia, que o espírito vai assumindo supremacia sobre a matéria, são as paixões e os vícios que se rendem. Não quero mais. Eu determino aquilo que é bom para mim. O vício não pode determinar aquilo que é bom para mim. As paixões não podem determinar. Eu, espírito, domino as paixões. Eu, espírito, domino os vícios. Ah, não posso. Não pode porque não quer. Porque eu sou espírito. Tal a verdadeira salvação, quando o ensino transcendente do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso mesmo é que não conseguimos com facilidade. É preciso porfiar muito através do caminho do dever, que, como se sabe, é estreito e bordado de espinho. E, por ser assim, poucos são os que acertam por ela. Não é isso? Então, nós estamos terminando por aqui, né, para que a gente possa refletir sobre esse convite de Jesus. E quando Kardec abre esse capítulo do Evangelho, capítulo 18, ele sabe que a parábola do banquete das núpcias. Todos são convidados, todos nós somos convidados. Não é questão de ser espírita, ser católico, ser protestante. Não é isso, não é a religião. A doutrina espírita não quer que todo mundo vire espírita. A doutrina espírita quer que você se torne um homem bom. Onde você estiver, se você amar for um homem bom, um espírito bom, você está porfiando a porta estreita. Não é? E quando chegamos lá para assistir o banquete, e que estávamos todos sentados lá, ele identificou um que estava lá que não tinha sido convidado. Por quê? Porque ele não preenchia os requisitos dos convites. Que requisitos são esses? Tudo aquilo que nós falamos hoje. E como nós vamos ser identificados?
pelo nosso perispírito, pela roupa que nós trouxemos. Quando nós recebemos um convite para uma festa, o convite vem assim escrito. Ou o traje que você vai usar, traje a rigor, ou traje a passeio. Se você vai numa festa com um traje fora do que está no convite, você vai ser barrado na porta, não vai entrar. Então não é ninguém que barra você, é você que está vestindo a porta da materialidade. Você que está vestindo a roupa equivocada. Então não é Jesus que tira você de lá. Somos nós que não estamos vestindo a veste nupcial. O perispírito não está com aquela cor, não está com aquela vibração de quem lutou para vencer a matéria, quem lutou para vencer o mundo, quem lutou para vencer as paixões e os vícios. Porque, vou repetir, nós somos espíritos e nós temos que dominar a matéria. A matéria não pode dominar a gente. Eu não posso. Claro que pode, não pode porque não quer. Porque não conhece Jesus e não conhece a porta estreita que nos leva à felicidade. Tá bom? Então, chega nessa hora. Todos nós somos convidados. Chega lá na hora que vamos bater na porta e a porta não vai abrir, não vamos reclamar que a porta não está aberta. Nós vamos ter que voltar, fazer todo esse trajeto de volta na reencarnação, porque a reencarnação é o perdão de Deus, é a grande oportunidade de reparar. Mas por que temos que repetir de ano, se sabemos como nos comportar? Ele não pede nota 10, nota 8, pede nota 5, 5,2 para passar. E nós não fazemos esforço nenhum para isso. Então, porfiai pela porta estreita. A porta larga é a porta do mundo, é a porta da ilusão, é a porta da destruição da nossa vida como espírito. E a verdadeira vida é a vida espiritual. E é para lá que nós vamos. Aqui vai ficar todas as ilusões, vão ficar todas as besteiras, e nós vamos repetir, nós estamos aqui para nos divertir. O planeta Terra é um planeta de trabalho, é um planeta de dever a ser cumprido com a família, com a sociedade e principalmente com a nossa consciência. Tá bom, companheiros? Nós agradecemos ao convite da Casa Vinha de Luz, nós nos sentimos assim muito felizes, é como se estivéssemos lá agora. Eu vou fechar os olhos, eu vou me transportar para casa. Não é? Aquelas vibrações amigas, daquele trabalho que a Dona Nelly faz com as assistidas, aquela vibração que nós entramos na casa, recebemos o abraço na recepção, depois de tudo vem aquele cafezinho com aquele bolinho do seu Maceió, nós estamos lá nesse momento. E vamos pedir a Jesus, aos amigos espirituais que nos proteja a todos. Senhor, faça com que nós possamos vencer o nosso eu, nosso ponto de vista pessoal, o nosso achismo. Não deixe o eu mais nos dominar, Senhor. Quando o eu pedir para fazer alguma coisa, nós vamos fazer igual a Paulo. Não sou eu, mas quem vivo. É o Cristo que vive em mim. É o Cristo que me conduz. E Ele vai me conduzir para passar pela porta estreita, porque Ele construiu a porta na medida exata, com a capacitação de todos nós passarmos. Obrigado, Senhor, por esse momento contigo. Obrigado, Senhor, por estarmos nessa casa nesse instante. Que nós possamos agora pedir aos Espíritos que nos proteja toda. A nossa família consanguínea, a nossa família espiritual, e todos nós somos assessorados por esses Espíritos amigos que nos intuem. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos envolva para todo sempre. Que em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos Espíritos amigos que nos assistem, mas principalmente em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, Senhor, é que Te pedimos permissão para encerrarmos, Senhor, o nosso diálogo fraterno. Que assim seja, graças a Deus.